Olá, voltamos para o nosso terceiro e último bloco, com um papo com Leandro Castro. E hoje converso com o professor Jefferson, que tem uma série de pesquisas aqui na Universidade Federal de Roraima, um trabalho bastante importante, que ele vem desenvolvendo com a acadêmica ao longo de toda a sua vida acadêmica, né, professor? Professor, e esse projeto de toxinas, essa pesquisa, o que o senhor visa com essa pesquisa? Veja bem, o que nos motivou a propor uma linha de pesquisa, primeiro foi o consumo de herbicida no mundo, no Brasil, não foge a regra. O Brasil é o segundo maior consumidor de herbicida no mundo, os Estados Unidos é o primeiro. E esse herbicida, ele faz parte, ele está dentro da classe dos defensivos agrícolas que são usados em grande escala. 52% de todo o defensivo que é utilizado no Brasil é herbicida. Então, nos sistemas agrícolas de grandes plantios de escala, que a gente chama de commodities, como a soja, como o milho, e como o arroz e outras plantas, se utiliza o herbicida para controlar as ervas daninhas desses plantios. E o herbicida é uma molécula química. O que nos motivou? Porque a gente entende a gente observa que nessas ervas daninhas que estão presentes, que o herbicida é utilizado para matá-las, para não concorrer com a soja, essas ervas daninhas elas têm alguns fungos associados a elas que deterioram essas ervas, o tecido da planta. E a gente está trabalhando em que linha? Extrair dessas lesões fungos que estão provocando essas lesões, para ver se eles têm alguma ação de toxina, se eles produzem uma toxina. Se isso for verdade, a gente vai tentar purificar essa toxina, produzi-la de forma massal, e transformá-la em um produto para diminuir o uso da molécula de herbicida, que é uma molécula sintética. A gente quer tentar substituir, ou pelo menos diminuir, o uso da molécula sintética, substituindo-la por uma molécula biológica, que venha de um fungo. Esse é um trabalho que não é feito só no Brasil, é feito a nível mundial. Vários grupos de pesquisa estão fazendo esse tipo de trabalho, porque a própria indústria de defensivos já está querendo esse tipo de produto, porque hoje as pessoas estão exigindo produtos mais saudáveis, com menos agrotóxico. E esse é um grupo que participa dois colegas da Embrapa de São Paulo, Jaguariúna, que são da Embrapa de lá. E a gente é um grupo que está testando aqui em Roraima, tentando isolar fungos que produzem toxina aqui em Roraima. Por quê? Porque a gente sabe que o comportamento desses organismos aqui em Roraima pode ser por ser uma molécula biológica. E lá em São Paulo é outro, e em outras partes do mundo é outro. Então, diferentemente de um herbicida sintético, o herbicida biológico, o microherbicida que a gente está chamando, ele pode ser produzido para utilização local, não a nível mundial. Então a gente tem que fazer pesquisas locais, para identificar esse produto de forma local. Por quê? Porque possivelmente essa toxina não vai ter o mesmo comportamento se ela for usada em outra região com temperatura diferente, com regime hídrico diferente, com vento diferente, enfim, com condições climáticas diferentes. Então o objetivo nosso é estudar aqui na nossa região, possivelmente um produto que sirva para a região para diminuir o uso do herbicida sintético, nos grandes plantios. No caso, estou falando desses herbicidas sintéticos, ele deixa um resíduo no solo, o senhor já tem uma pesquisa de quanto tempo mais ou menos esse resíduo fica no solo, algo assim, porque a gente sabe que a planta se alimenta ali do que vem no solo, dos nutrientes, ele deve ficar por ali também e contaminar até uma futura geração de plantas que vai ser usado com a toxina biológica, Veja bem, esse dado de contaminação ele não é um dado muito fácil de ser obtido. A gente acompanha alguns trabalhos de pesquisa que medem a degradação desses produtos, o herbicida, por exemplo, no solo em algumas regiões. Nós não temos dados locais de degradação, até porque a degradação do herbicida aqui possivelmente é diferente da degradação do herbicida num solo onde você não tem as altas temperaturas que a gente tem e numa região que não tem o mesmo regime hídrico. Esse dado realmente nós não temos aqui em Roraima. A indústria também possivelmente não tem.
O que a gente tem feito e recomendado é o seguinte, é usar com critério esses produtos, né? Com critério que o fabricante recomenda e com todos os cuidados, tanto do aplicador como na hora de utilizar em campo aberto, os cuidados que o fabricante recomenda. O dado de degradação realmente nós não temos. E não é um dado fácil de trazer. Por quê? Porque nós não temos hoje, dentro do Estado, grupos, né, de pesquisa que investiguem esse tipo de situação. A nossa linha de pesquisa não é essa linha, a nossa linha é de tentar encontrar produto. O dado de degradação a gente realmente não tem. Aqui no Estado não tem, tem em outras regiões do Brasil já. No caso, essa toxina, ela vai ser seletiva, vai atuar em alguma erva daninha ou vai ser em todas, engloba uma família de plantas? Como é que vai ser, o senhor acredita que será o efeito da toxina? Então, esse aí é um aspecto muito interessante da nossa pesquisa. Por quê? Porque cada planta, ela apresenta determinados tipos de mancha. Cada espécie de planta, ela tem um fungo que prefere aquela planta. Então, a gente é um desafio maior você encontrar um fungo que pegue mais de uma família de plantas, né? Então, esse é um grande desafio da pesquisa biológica, porque você não consegue. Já o sintético, né, ele pega algumas famílias, né? Tanto faz uma de folha larga, que a gente chama, ou uma folha estreita, ele pega as duas. Já na pesquisa biológica, esse é um desafio muito grande, porque nós não encontramos em determinadas espécies manchas de fungo, né? Então, isso quer dizer, aquela planta ali, ela está altamente resistente ao fungo ou qualquer outro tipo de fungo. E existem plantas, inclusive, que são resistentes à molécula química, né? Isso já é reflexo de quê? Da utilização em larga escala dessa molécula química. Por quê? Porque ela vai selecionando espécies que ela não consegue controlar, né? Então, a gente tem, às vezes, alguns sistemas, aqui em Roraima já está tendo algum tipo de problema nessa direção, que alguns sistemas que estão selecionando espécies de erva daninha que não tem mais controle. Já é fruto do uso da molécula química. Então, o que a gente busca? É um desafio. Nós não vamos encontrar possivelmente uma molécula biológica para controlar todas as ervas daninhas, até porque nem a química consegue isso, né? Mas o que a gente quer é o seguinte, é identificar dessas espécies que prevalecem e que têm associação com fungos, a gente consiga uma molécula biológica. Porque aí o que acontece? Você diminui essa população de planta e aí fica a população de plantas que tem resistência ao químico. Aí a pesquisa vai ter que encontrar uma outra ferramenta para dar um tratamento a essas plantas que estão resistentes, seja pela transgenia, né, enfim, produção de outras plantas transgênicas para substituir, enfim, a gente vai ter que encontrar uma solução nessa direção. Porque o senhor está falando nessa questão dos produtos químicos, né? Eu estive observando e escutando algumas pessoas ligadas às áreas de meio ambiente, questionando a questão das plantações de arroz, né? Que geralmente são feitas na margem dos rios, com água, e usando os agrotóxicos que a chuva ou a própria água, como vai, leva para o leito do rio, né? No caso, a sua pesquisa, se chegar a encontrar para as ervas da plantação de arroz, né, que afeta a plantação de arroz, será um grande avanço ambiental também, né? Aí no sistema de arroz, aqui na nossa região, prevalece o sistema que a gente chama de arroz inundado, né? Existe uma lâmina d'água, que o arroz é cultivado como uma lâmina d'água. Esse sistema, ele utiliza muito defensivo e é realmente próximo de leito de rios por causa da captação de água também, né, para irrigar esses plantios. No caso da toxina, só existe a gente chama de uma doença muito importante no arroz, que é uma doença chamada brusônia, que causa realmente uma mancha foliar no arroz. E aí, no caso do arroz, a gente teria que utilizar, talvez, futuramente, toxina para controlar essa doença do arroz foliar. E aí diminuir, por exemplo, aí não seria o herbicida, aí seria o fungicida, né? Por quê? Porque o que se aplica no arroz quando ele está com a lâmina d'água que tem uma mancha foliar? Se aplica um fungicida sintético, né? E aí a gente teria que trabalhar um fungicida, um microfungicida a partir de outro fungo de controle biológico, para pulverizar em substituição ao fungicida, né? Professor, eu observo algumas questões que muito se questiona
as questões de Roraima, né? Não sei se é por uma falta de autoestima, essa questão que as pessoas questionam, mas aqui a gente não faz isso, não faz aquilo e tal. No caso, uma pesquisa dessa, do porte que o senhor tem, do mesmo pesquisas internacionais com pesquisadores de São Paulo e tal, não deixa a desejar para laboratório nenhum, né? Não, eu sempre acho o seguinte, a gente, às vezes, nós da região norte e outras regiões do país, a gente sofre de uma síndrome chamada síndrome da pequenez, né? E não é assim, em ciência não é assim. Ciência você faz em qualquer parte do mundo, desde que você invista em ciência. E nós aqui na universidade, a gente está investindo em ciência, em formação de pessoas. E você forma pessoas para a ciência onde? Na iniciação científica, no mestrado e no doutorado. Então esse é o nosso foco, é qualificar pessoas produzindo ciência, né? E você só produz ciência com muito investimento. O que acontece às vezes aqui em Roraima é que não há investimento em ciência, em produção de ciência. Eu até queria fazer um comentário aqui, nós somos o único estado do país que não tem fundação de amparo à pesquisa, né? E fundação de amparo à pesquisa é uma fundação que todos os estados do Brasil têm, onde essa fundação ela dá suporte aos alunos, né, que fazem pesquisa junto com os professores das universidades, dos centros de pesquisas regionais, que dão sustentação a essa pesquisa. E na Amazônia, isso é histórico, né, de hoje, a gente sofre muito com isso. Por quê? Porque os grupos de pesquisa da Amazônia eles são muito pouco incentivados, né, em termos de financiamento de pesquisa, né? Então aí vem essa consequência de achar que aqui a gente não faz ciência. Nós fazemos ciência. O que falta para fazer mais ciência e ciência de boa qualidade é investimento, né? Essa é a realidade. Onde se faz ciência de alta qualidade no Brasil é na região sul e sudeste. Por quê? Porque houve um investimento lá atrás, muito grande, de décadas, de muitos anos, né, em ciência, né? Então, ciência se faz com qualidade em qualquer lugar do Brasil, desde que haja investimento, né? Isso é uma realidade. Obrigado, professor. Pois é, chegamos ao final de nosso papo com o Leandro Castro, né? Conversamos com o professor Jefferson Fernandes, lá do curso de agronomia. Professor, só queria algumas palavras, algumas considerações finais? Não, eu só queria, para finalizar, agradecer a oportunidade de falar um pouco do nosso trabalho lá na universidade, dizer que nós estamos à disposição, né, da sociedade. Aliás, é a nossa função, né, enquanto professor da universidade, enquanto professor, pesquisador, orientador dos estudantes, é realmente formar pessoas, dar esse retorno à sociedade, do trabalho que a gente faz na universidade, e dizer que a gente está à disposição para pessoas que tenham curiosidade de conhecer o nosso trabalho, a gente está sempre à disposição. Obrigado. Obrigado, professor. Pois é, então voltamos em uma outra oportunidade. Até lá.